Olá, bem-vindo a mais uma aula no meu canal. Explicarei esta tabela que mostra a ação e o efeito da insulina no organismo de um indivíduo diabético, tendo a ação da insulina no aumento da captação de glicose pelas células, aumento da formação de glicogênio, diminuição da glicogenólise e diminuição da gliconeogênese. O efeito será a diminuição da glicemia. Também a insulina promove o aumento da síntese proteica e seu efeito é a diminuição da concentração de aminoácidos sanguíneo. Também aumenta a deposição de lipídios com efeito de diminuição da concentração de lipídio sanguíneo. Diminui a lipólise, tendo como consequência a diminuição da concentração de cetoácido no sangue, aumenta a captação de potássio pelas células, com o efeito de diminuir a concentração de potássio sanguíneo. Mas para você entender a ação da insulina, tem que entender o que acontece no organismo de um indivíduo quando ele está em jejum. Quando o indivíduo está em jejum, a glicemia tem que ser mantida, ou seja, a concentração de glicose no sangue tem que ser mantida nos valores ideais para a vida. Com o não fornecimento de glicose pela dieta, nos primeiros momentos do jejum, quem irá manter a glicemia será a glicose do glicogênio hepático. Mas vamos entender estas vias. Aqui tem uma proteína de membrana, que é o glúten, no hepatócito, que tanto serve para a entrada de glicose como a saída de glicose do hepatócito. Essa entrada ou saída irá depender da concentração no líquido intracelular ou extracelular. Por quê? É por gradiente favorável de concentração que a glicose entra ou sai. No estado alimentado, com aumento da glicose circulante, o gradiente de concentração está favorável para a entrada da glicose no hepatócito, porque a concentração em seu interior está menor. Já no caso do jejum, sem o fornecimento de glicose pela dieta, há a liberação da molécula de glicose no interior do hepatócito, favorecendo que, por gradiente de concentração favorável, essa glicose saia para o sangue. No estado alimentado, a glicose entra no hepatócito e também em todas as células do organismo, e ao entrar na célula, a glicose, para manter-se no interior desta célula, ela tem que ser fosforilada no carbono 6. E a enzima responsável por colocar este fosfato no carbono 6 é a hexoquinase. A hexoquinase coloca o fosfato no carbono 6, agora essa molécula de glicose está como glicose 6-fosfato. Nos tecidos que contêm glicogênio, que é o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o hepatócito, esta glicose 6-fosfato irá para a via de formação de glicogênio, aqui representando o estado alimentado. Todas as setas azuis nestas vias são no estado alimentado. A glicose entrando, formando glicose 6-fosfato, forma glicogênio e também vai para outra via que é de glicose a piruvato, que chama-se glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em piruvato. E assim, este piruvato, em presença de oxigênio, entra para a mitocôndria e, no ciclo de Krebs, favorece a fosforilação oxidativa, formando ATP. Quando o indivíduo está no jejum, a glicemia, para ser mantida, nas primeiras horas, haverá glicogenólise, quebra da molécula de glicogênio, que glicogênio são várias glicoses ligadas uma à outra, formando ramificações, irá
retirando esta glicose do glicogênio como glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, e agora é retirado o fosfato do carbono 6 e só o hepatócito e o rim que tem esta enzima, porém aqui o hepatócito que tem o glicogênio, ao formar glicose 6-fosfato, retira o fosfato do carbono 6 e tem uma glicose livre no interior da célula, que por gradiente de concentração passa pela proteína de membrana, o glute, e vai para a corrente sanguínea manter a glicemia. Isto chama-se glicogenólise. Antes que acabe a glicose do glicogênio, agora no hepatócito e nos rins, no jejum, a glicose tem que ser formada, porém não mais vinda do glicogênio como molécula já formada de glicose. Esta glicose será formada a partir de outras moléculas por uma via chamada gliconeogênese, ou seja, formação de novas moléculas de glicose. E esta via da gliconeogênese é contrária a esta que é a glicólise, glicose até piruvato, a gliconeogênese é piruvato até glicose. Quando uma está ativa, a outra não pode estar ativa. No hepatócito e nos rins, quando a gliconeogênese está ativa, a glicólise está inativa. Mas quem irá fornecer o substrato para a formação de novas moléculas de glicose pela gliconeogênese? Será as cadeias carbônicas de aminoácidos, aqui representando alanina, serina, glicina, que estes aminoácidos serão fornecidos pela proteólise, quebrando as proteínas e liberando aminoácidos. Esses aminoácidos serão retirados do seu grupo amino, onde contém o nitrogênio, e a cadeia carbônica dos aminoácidos entrarão em intermediários do ciclo de Krebs para formar o oxalacetato e também aqui cadeia carbônicas de aminoácido como piruvato. A proteólise acontecendo irá aumentar piruvato, aumentar alguns substratos do ciclo de Krebs, e aqui, esta seta em vermelho favorece a gliconeogênese, em que piruvato, oxalacetato sai da mitocôndria como malato, oxalacetato, vem para fosfenolpiruvato. Por que tem este desvio aqui destas reações? Porque piruvato, a acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, oxalacetato, são vias irreversíveis. Não tem como o piruvato formar fosfenolpiruvato. E não tem como a acetilcoenzima A formar piruvato, não tem como a acetilcoenzima A formar oxalacetato. Por isso que, para desviar estas vias irreversíveis, o que chega a piruvato será contornado até fosfenolpiruvato, e assim este fosfenolpiruvato vai mudando a sua forma até formar glicose livre, e essa glicose ir para a corrente sanguínea no jejum. Aqui eu já falei da glicogenólise, gliconeogênese e proteólise. Outro substrato que fornece piruvato para a via da gliconeogênese é o lactato, que vem da via anaeróbia, se o músculo estiver em exercício, e também dos eritrócitos. Então, cadeia carbônica de aminoácidos e lactato fornecem substrato para a gliconeogênese. Outra molécula é o glicerol, do triacilglicerol. No jejum, o tecido adiposo, que contém em seu interior triacilglicerol, que é a reserva de gordura, estes triacilgliceróis, pela lipólise, portanto, no jejum, a lipólise, que irá fornecer para a corrente sanguínea glicerol e ácidos graxos livres. O triacilglicerol
Dentro do adipócito, são 3 ácidos graxos esterificados a uma molécula de glicerol. Quebrando esta molécula de triacilglicerol, libera para a corrente sanguínea glicerol e 3 ácidos graxos livres que estarão ligados à albumina. Este glicerol é captado pelo fígado e pelo rim. Este glicerol entra para a via da gliconeogênese, nesta via para formar glicose e assim ir para o sangue. Os ácidos graxos que estão chegando da lipólise, ligados à albumina, também são captados pelos hepatócitos, também são captados pelos músculos esquelético, cardíaco, porque no momento em que está de jejum, a glicose fornecida tanto da glicólise quanto da gliconeogênese será preservada para o sistema nervoso central e para os eritrócitos. Os outros tecidos estarão utilizando os ácidos graxos como fonte de energia pela beta-oxidação. O fígado, que está formando glicose, também não utiliza essa glicose como fonte de energia. Quem irá fornecer energia para essas células são os ácidos graxos, que vêm da lipólise e entra para a mitocôndria na beta-oxidação, ir quebrando esta molécula de ácidos graxos, cada 2 carbonos que quebra da molécula de ácido graxo, que tem 18 carbonos, 16 carbonos, cada 2 carbonos forma a acetilcoenzima A. E assim, esta via dentro da mitocôndria de quebra do ácido graxo irá fornecer energia e o produto final é a acetilcoenzima A. O ácido graxo não forma glicose pela gliconeogênese, porque este produto, a acetilcoenzima A, não tem como formar piruvato e nem oxalacetato. E conforme o tempo vai passando e a pessoa está de jejum, o fígado, para formar glicose pela gliconeogênese, recebendo os ácidos graxos como fonte de energia, começa a acumular acetilcoenzima A dentro da mitocôndria, porque a acetilcoenzima A não tem como condensar com oxalacetato para ir para o ciclo de Krebs, porque o oxalacetato está sendo desviado para formar glicose. E com a beta-oxidação, começa a acumular acetilcoenzima A no interior da mitocôndria, ativando a via de formação de corpos cetônicos a partir destas acetilcoenzimas A, que forma acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, que é volátil. Estes corpos cetônicos irão para a corrente sanguínea e, com o aumento da concentração de corpos cetônicos, podem ser utilizados como fonte de energia para as células. Porém, um indivíduo saudável que tem em sua célula beta do pâncreas a liberação de insulina, quando este indivíduo alimenta-se por carboidratos e proteínas, a corrente sanguínea terá glicose da dieta, terá aminoácidos da dieta e as células beta do pâncreas, tanto o aumento de aminoácidos quanto a de glicose aumentará o metabolismo. Por quê? Aqui representando esta figura da mitocôndria, também na célula beta do pâncreas há o fornecimento de cadeias carbônicas de aminoácidos, podendo aumentar a produção de ATP. E como a secreção de insulina acontece nestas células? Com a captação de glicose do sangue fornecida pela dieta, esta glicose entra para a glicólise, aqui entra para a glicólise e para a mitocôndria. Aumentando este metabolismo, tem aumento da produção de ATP, seja pela glicose ou fornecimento de aminoácidos. Nas células beta do pâncreas, a glicose é transportada também ao glúten. O glúten
É a proteína transportadora específica de glicose que contém em todas as células, tanto as células não insulino dependentes, como aqui o hepatócito ou a célula beta do pâncreas, porque essas proteínas já são constitutivas destas células, elas já permanecem na membrana plasmática destas células. E aqui na célula beta do pâncreas é o GLUT2, que recebe esta glicose, formando glicose 6-fosfato até piruvato, e aumenta a concentração de ATP pela glicólise e fosforilação oxidativa. O aumento da concentração de ATP na célula beta do pâncreas faz com que este ATP, tendo a afinidade a uma proteína de membrana, e esta proteína de membrana é uma proteína de canal de potássio sensível ao ATP, ou seja, é uma proteína de membrana que retira o potássio de dentro da célula beta do pâncreas. É uma proteína de membrana responsável por manter a concentração de potássio intracelular, é um canal de potássio. Este ATP, aumentada a sua concentração, se liga nesta proteína de membrana e, ao se ligar, muda a conformação desta proteína de membrana, fechando este canal, não permitindo que o potássio, que tem uma carga positiva, saia desta célula, permanece dentro da célula. A permanência do potássio no interior dessa célula causa a despolarização dessa membrana plasmática e a abertura de um outro canal, que é o canal de cálcio dependente de voltagem. Este canal, antes fechado, agora pela despolarização, ele abre e há o influxo de cálcio extracelular, ou seja, a entrada de cálcio para a célula beta, aumentando a concentração de cálcio nesta célula. Também há outras sinalizações que aumenta a concentração de cálcio na célula por outros mecanismos, como a fosfolipase C, em resposta à molécula sinalizadora acetilcolina e a CCK, colicistoquinina. Outra sinalização para o aumento da concentração de cálcio é via adenilato ciclase, causada pela molécula sinalizadora peptídeo semelhante ao glucagon 1, GLP-1. Esta cascata de sinalização intracelular causada pela adenilato ciclase ou fosfolipase C também promove aumento de cálcio das reservas intracelulares. E aqui, representando o núcleo, o retículo endoplasmático, que tem o pré-pró-hormônio ligado à sequência de sinal no aparelho de Golgi, está como pró-hormônio, e nas vesículas secretoras formadas tem enzimas que clivam o pró-hormônio, formando então um ou mais peptídeos ativos, mais os fragmentos peptídeos adicionais. Com aumento da concentração de cálcio, seja pela despolarização ou por cascata de sinalização, faz com que essas vesículas sejam direcionadas para a membrana plasmática, ocorre a fusão dessas vesículas, já que as vesículas também são membranas, fundem-se à membrana plasmática, abrindo e expondo o conteúdo que é a insulina para a corrente sanguínea. Isso, um indivíduo saudável em presença de glicose e aminoácidos. E qual é a ação da insulina nos tecidos insulino-dependentes e também no hepatócito, que não é insulino-dependente? A insulina, por exemplo, no músculo esquelético, também no tecido adiposo, se liga à proteína receptora de insulina, que possui sua atividade intrínseca de tirosina quinase. Quando liga-se a este receptor, promove uma cascata de sinalização, tanto atuando na expressão gênica, mas principalmente atuando em vesículas que estão no interior destas células. Essas vesículas, que é membrana celular, contém proteínas de membrana
que são os GLUT. No músculo, o GLUT4. Essas proteínas estão em vesícula e a cascata de sinalização promove a fusão desta membrana da vesícula com a membrana plasmática, expondo os GLUT4 na membrana plasmática. Assim, este GLUT, aumentando a imagem, esta proteína de membrana, o GLUT4, a molécula de glicose liga-se nesta proteína de membrana, muda a sua conformação. Ao mudar a sua conformação, leva a molécula de glicose para o interior da célula. No músculo esquelético cardíaco, esta glicose que entrou pode ir para a glicólise, mas também irá para a formação de glicogênio, representando aqui nessa figura, a glicose entra e vai formar o glicogênio muscular. Este glicogênio muscular recebe as moléculas de glicose. A insulina atua aumentando a atividade da enzima glicogênio sintase, favorecendo o aumento das ramificações de glicogênio. Quando diminui a insulina no sangue, esta membrana plasmática que contém os GLUT4 sofre fissão e retorna como vesícula no interior da célula, podendo algumas delas serem digeridas, mas ficam novamente recicladas para quando houver novamente a sinalização pela molécula sinalizadora insulina e aí voltar para a superfície destas células. Esta é a ação da insulina nos tecidos insulinodependentes, captando a glicose do sangue e assim reduzindo a glicemia. No hepatócito, que não é insulinodependente, porque já contém os glúteos constitutivos na sua membrana plasmática, porém, a insulina irá favorecer a síntese da hexoquinase, que é a enzima responsável na catálise de glicose a glicose 6-fosfato. Também a insulina ativa a glicogênio sintase, que faz com que a glicose que entra, assim como nos músculos, também aqui no fígado, entra e vai formar o glicogênio. Isto, o indivíduo saudável que tem a ação da insulina, diminuindo a glicose sanguínea por captação tanto do hepatócito quanto dos tecidos insulinodependentes. Entendendo que o diabético, mesmo tendo disponibilidade de glicose no sangue para serem captadas pelas células a utilizarem como fonte de energia, este organismo responde como se estivesse em jejum. Por quê? Os tecidos insulinodependentes não conseguem captar a glicose circulante porque não tem a exposição dos glúteos na membrana plasmática. No hepatócito, como a insulina promove a síntese da hexoquinase, para que a molécula de glicose receba um fosfato no carbono 6 e aprisionando esta glicose, que seguiria tanto para a glicólise como para a formação de glicogênio, diminuindo a hexoquinase, no hepatócito diminui também a captação de glicose. Também a insulina ativa a enzima para a síntese de glicogênio. O hepatócito responde como se estivesse de jejum, ativando a via da gliconeogênese, que é a via de formação de novas moléculas de glicose através da proteólise e lipólise, fornecendo glicerol para formar glicose. O hepatócito, respondendo como se estivesse no jejum, também está recebendo os ácidos graxos da lipólise para o fornecimento de energia e está formando corpos cetônicos. Entenda melhor esta tabela agora que você compreende o que acontece no organismo do indivíduo que está em jejum e um diabético, mesmo com alta concentração de glicose no sangue, também responde
como se estivesse no jejum, acontecendo glicogenólise, lipólise e proteólise. A insulina aumenta a captação de glicose pelas células, tendo o efeito da diminuição da glicemia, porque a insulina irá sinalizar a via de cascata intracelular dos tecidos insulinodependentes e assim expondo os glúteos na membrana plasmática para receber a glicose. Aumenta a formação de glicogênio, porque no músculo cardíaco e esquelético, tendo insulina, expondo os glúteos e recebendo a glicose, e com a ativação da enzima glicogênio sintase, há a síntese de glicogênio. No fígado, também haverá a síntese de glicogênio, mas também porque o fígado irá conseguir, através da exoquinase, aprisionar essa molécula de glicose, formando glicose 6-fosfato. Diminui a glicogenólise e, com consequente diminuição da glicemia, porque, mesmo com a concentração elevada de glicose e sem a insulina, o hepatócito, respondendo como se estivesse de jejum, estaria quebrando o glicogênio e liberando a molécula de glicose para a corrente sanguínea, aumentando ainda mais a concentração de glicose no sangue. Com a insulina, recebendo a glicose no fígado e a exoquinase fosforilando o carbono 6, esta glicose vai para a glicólise, inativando aqui a gliconeogênese, porque lembre que falei que a via da glicólise, que é a glicose a piruvato, é a mesma via de piruvato a glicose. Quando uma está ativa, a outra tem que estar inativa. Se há exoquinase fosforilando a molécula de glicose, esta glicose 6-fosfato ativa a via glicolítica, inativando a gliconeogênese, também ativa a glicogênio-sintase, promovendo a síntese de glicogênio, portanto, inativando a glicogenólise. E assim diminui a glicemia pelo não fornecimento de mais glicose, aumenta a síntese proteica, diminuindo a concentração de aminoácidos no sangue. Por quê? Porque mesmo com a glicemia elevada, mas o hepatócito respondendo como se estivesse em jejum, e a gliconeogênese estando ativa, quem fornece o substrato para a formação de glicose é a proteólise, liberando seus aminoácidos e a cadeia carbônica, formando glicose. Se há a insulina, o hepatócito não respondendo, como em jejum, diminui a proteólise, com diminuição de fornecimento de aminoácidos para serem convertidos em glicose, e aumenta a síntese proteica, porque aqueles aminoácidos que estão vindo da dieta também não serão degradados para formar glicose, e sim entrarão em todas as células do organismo para serem utilizados na síntese proteica. Aumenta a deposição de lipídio, diminuindo a concentração de lipídio sanguíneo, porque, inativando a gliconeogênese, também não haverá lipólise para fornecer glicerol para formar glicose e ácidos graxos para a beta-oxidação, formar energia. E os ácidos graxos circulantes poderão ser captados para serem incorporados como triacilglicerol e serem armazenados no tecido adiposo. Diminui a lipólise justamente por inativar a gliconeogênese, não tendo mais a necessidade da quebra do triacilglicerol no tecido adiposo para fornecer glicerol, transformar-se em glicose, e também não há mais a necessidade das células utilizarem ácido graxo como fonte de energia, porque estas células estão captando a glicose para a glicólise. Irá diminuir a concentração de cetoácidos, porque se o hepatócito começa a receber a glicose como fonte de energia, não necessita do ácido graxo como fonte de energia e assim não forma os corpos cetônicos, que é a resposta do jejum, formação de corpos cetônicos. E aumenta a captação de potássio pelas células,
Se acontece a hiperglicemia, irá aumentar a osmolaridade plasmática e promove nas células a saída de água para tentar diluir este ambiente concentrado de glicose. A saída de água das células para o sangue, a perda de água irá aumentar a concentração intracelular de potássio, que cria um gradiente favorável para a saída de potássio das células. E isso também pode ocorrer porque esses canais de água acabam arrastando o potássio para o líquido extracelular. Porém, com a insulina e a retirada do excesso de glicose do sangue, não eleva a osmolaridade plasmática, retornando o potássio para dentro das células. E um detalhe é a maior atividade da sódio-potássio ATPase, principalmente nos rins. Por quê? Nas células epiteliais, como lá no intestino ou as células renais, estas células, a glicose tem que sair do lúmen para a corrente sanguínea, ou seja, ela atravessa a célula epitelial, diferente do hepatócito ou do músculo, que a glicose entra na célula e vai entrar para a via metabólica. As células epiteliais retiram a glicose do lúmen para o sangue. E estas células, aqui representando nesta imagem, aqui seria o lúmen, aqui seria voltado para a corrente sanguínea, a proteína de membrana que irá receber esta glicose, diferentemente do glúten, que estão em todas as células, que apenas a glicose é transportada para o interior da célula, aqui nas células epiteliais, esta glicose passa a membrana plasmática quando esta proteína está ligada a um sódio, que é a proteína plasmática FGLT, que liga um sódio nesta proteína, muda a conformação, expondo um sítio de ligação à glicose. A glicose também liga-se nesta proteína, muda sua conformação e entra para a célula, tanto do intestino, que é o enterócito, quanto lá nas células renais, entra glicose e sódio. A glicose vai para a corrente sanguínea, aqui sim, através de um glúten, que no intestino é o GLUT2. E este sódio? A concentração intracelular de sódio é baixa, sendo alta no líquido extracelular, assim como o líquido extracelular é baixa para potássio e é alta no líquido intracelular. Por isso, há a necessidade de uma bomba, que é a sódio-potássio ATPase, que, contra um gradiente de concentração, retira 3 sódios e entra 2 potássios. Esta bomba de sódio-potássio também favorece a retirada de potássio da corrente sanguínea, retornando para o líquido intracelular. Se o diabético há elevada concentração de glicose no sangue, esta glicose irá para os túbulos renais e serem excretadas na urina. Se há a insulina, o filtrado que contém a glicose, esta glicose será reabsorvida junto com sódio. Por isso que aumenta a atividade da sódio-potássio ATPase, retirando o potássio da corrente sanguínea, por este mecanismo de reabsorção de glicose nos rins.